Olá, gente, boa tarde, bom dia, estamos chegando na apresentação do Esporte Mais aqui pela TV Tocantins e TV Assembleia. Parece que eu estou com mais fome hoje que os outros dias, né? Pensando já em boa tarde. Tem muita gente que dá boa tarde depois que já almoçou, outras pessoas depois que passam do meio-dia. Então, bom dia a todos vocês que a partir de agora vão curtir o programa Esporte Mais através da TV Tocantins e TV Assembleia, né? E você pode, então, participar do nosso programa através do site www.esportemais.tv, né? E deixar as suas sugestões, o seu recado no nosso site. E você já sabe que se algum dia você perder o programa aqui pela TV, depois você tem a oportunidade de acompanhá-lo através do nosso site, que ele é postado lá todos os dias, certo? Bom, no programa de hoje nós vamos contar com a presença de duas pessoas importantes no programa Esporte Mais, com o senhor Paulo Jaime, que é presidente do Imagine. Bom dia, doutor. Tudo bem? Bom dia. Obrigado pelo convite. Obrigado. Vamos contar também com Paulo Dantas, empresário de futebol e que está aqui agora em Palmas, fazendo uma parceria com o Imagine. Bom dia, doutor. Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar participando do programa. Ok. Bom, mas vamos começar o programa de hoje falando de segunda divisão, de volta do Paraíso, porque, afinal de contas, Paraíso, que estava aí fora do cenário esportivo, tentando participar com 3 equipes, até que, enfim, parece que a inteligência chegou por lá e, ao invés de 3 equipes para uma pequena cidade igual Paraíso, então resolveram esse ano vir apenas com uma equipe para fortalecer e, quem sabe, voltar ao cenário da primeira divisão, já que o Paraíso está fora desta competição. O técnico Célio Ivan, que subiu a equipe do Tocantins de Miracema para a primeira divisão no ano passado, vai agora tentar subir o Paraíso. E foi com ele que o Gilmar Santos conversou. Vamos conferir, vamos lá. Fazer um time competitivo, brigar também pelo acesso, né? O último campeonato nós fomos campeão, mas aí a gente tem que dar sequência de trabalho, não ficar muito ligado no passado não e se ligar agora no presente. E o objetivo é grande, mas a gente sabe do desafio e a gente está preparado para encarar as dificuldades que vem nessa competição, que a gente sabe que ela vem forte. Aqui no Paraíso, no Intercap, é um retorno, né? O time ficou fora da temporada do ano passado. Como é que é encarar isso? Como é que você espera que vai ser esse desafio? Desafio também ele se torna bom, né? Porque as pessoas ficam ansiosas para ter o retorno do futebol aqui. E o torcedor, quando ele está sem vivenciar, ele sente uma falta desse espírito esportivo. Então a gente tem que levar isso para o lado bom, agregar um pouco de tudo, todas as partes, para fortalecer a equipe, o grupo, sabendo que a cidade está ajudando, está contribuindo. Os gestores agora estão empenhados no retorno do Paraíso à primeira divisão, e é o que nós vamos tentar fazer, sabendo que a dificuldade é grande, mas porém a vontade é maior ainda, e eu acho que isso pode ajudar. E os torcedores, com certeza, eles podem esperar que o Paraíso vai ter uma equipe bastante competitiva. Bom, além de você, né, como treinador que já está definido, com relação a jogadores, a nomes, o que vocês já contactaram, o que já tem definido? A gente só está esperando, na verdade, Gilmar, sair também a tabela para a gente começar a se planejar melhor ainda em cima de datas, né? Quando sair a tabela que a gente vai ter um cronograma exato do que nós vamos fazer. Mas já existe sim 14 atletas contactados, mais alguns atletas aqui da cidade que a gente já conhece o perfil também. Então é mais ou menos assim que a gente vai iniciar. Após a gente se apresentar, a gente vai ver o que precisa ser melhorado dentro do elenco. Então a proposta está sendo essa. A gente está analisando e planejando em cima ainda do que pode vir em termos de tabela e data. E os clubes que vão entrar que nós ainda não temos certeza. Beleza, então tá aí o técnico Célio Ivan, ele que subiu, portanto, repetindo, o Tocantins de Miracema para a primeira divisão, agora vai tentar subir também o Paraíso. Agora, é bem verdade, e parece que a história vai se repetir, é que o Célio Ivan conseguiu levar para subir o Tocantins praticamente a equipe já montada da equipe lá de Gurupi. E depois que ele foi para a primeira divisão, aí ele não teve o respaldo e o Tocantins não lhe deu a equipe nem igual, até pior do que da segunda divisão. E ele começou o trabalho na primeira, acabou não dando certo e saindo e deixando. Tomara que no Paraíso seja diferente. Ele consiga subir o time do Paraíso, mas que depois tenha um respaldo para montar uma grande equipe também na primeira divisão. É o caso agora, por exemplo, do Interporto. Foi bem no campeonato tocantinense, bicampeão, mas aí vai para o brasileiro, vai com a equipe inferior que foi o estadual. Quer dizer, você vai para uma competição mais forte, com um time inferior, quer só participar,
Que interesse é esse? Quem está, no momento, fazendo só para participar, essa aí, o Ricanato está chegando agora, o Imagine, que ainda diz que não tem estrutura para ser primeira divisão por enquanto, né? E que a gente conversa a partir de agora. São Paulo, bom, e esse Imagine está vivendo como? De teimoso? Rapaz, alguns dizem que é persistência, né? Mas eu digo que é teimosia mesmo. Né? É coisa de maluco. Desses malucos que fazem o futebol tocantinense acontecer. Dentre esses vocês vão encontrar vários aí, né? Que ano após ano lutando contra as adversidades, dificuldades, falta de apoio, mas vão mantendo o futebol tocantinense vivo. Meio que engatinhando, mas vivo. Pois é, e o senhor está trazendo agora o xará, o Paulo Dantas, que é empresário de futebol. Qual seria a função sua, Paulo, neste caso, nessa parceria com a Imagine? Eu conheci o Paulo Clemen na Taça São Paulo, juniores lá em São Paulo. Ele acabou ficando na nossa cidade lá, no alojamento, lá na cidade de Embu-Guaçu, cidade da Grande São Paulo. E houve uma afinidade grande e a gente tinha uma ideia de trazer jogadores de Palmas, Tocantins, para São Paulo para pegar experiência e trazer jogadores de São Paulo, de categoria de base, para o Imagine, junto com os atletas de Imagine, adquirir uma experiência maior para o Campeonato Tocantinense. E agora foi a primeira situação do Sub-19, conversamos muito, em torno de um mês a gente está conversando, e a gente acabou trazendo agora 10 atletas do futebol de São Paulo para mesclar com a equipe do Imagine para que a gente possa aí fazer uma boa competição. Esses garotos são garotos de idade até quanto? Até 19 anos, Sub-19. Sub-19. De 17 a 19 anos. Certo. Você trouxe 10 jogadores. 10 jogadores, alguns já estavam jogando, eu trouxe 2 jogadores do Campeonato Catarinense. Estava no Marcílio Dias, acabei tirando ele de lá para ajudar o Aqui Imagine, para que a gente possa fazer uma boa competição. Esse é o primeiro passo dessa parceria. Certo. E que maneira vai funcionar essa parceria? A gente está alguns detalhes, está acertando ainda. Eu cheguei sexta-feira, alguns detalhes. Os jogadores também já vieram? Já chegaram. Já estão aqui. Deve estar chegando mais 3 jogadores, a gente deve trazer em torno de 14 jogadores. Tá? Você vai trazer apenas os jogadores ou do São Paulo? Ou comissão técnica? Não, daqui, comissão técnica é daqui. Daqui, a gente conhece, é de confiança, tem capacidade, que é o próprio John. Acompanhou a Copinha, eu conheci ele em São Paulo e não é a questão da comissão técnica. Acho que está bem encaminhado. Bom, na sua visão, seu Paulo, como é que vai funcionar? Olha só, muitos criticam a questão. Ano passado eu só levei, aliás, esse ano eu só levei jogadores aqui do Tocantins, porque era uma promessa minha, era um compromisso meu, só levar jogadores aqui de Palmas para a Copinha. Eu cumpri minha palavra, certo. Apesar de ter recebido ofertas tentadoras para vender a vaga. Justo. Agora eu estou recebendo críticas porque nós estamos trazendo alguns jogadores de São Paulo. Certo. Mas nessa parceria firmada com o Paulo Dantas, é justamente para a gente ter essa interação. Jogadores de Palmas, do Imagine ou da região, que nós vamos oportunizar passarem temporadas em São Paulo, pegando experiência para voltarem a jogar aqui. Justo. Não é simplesmente revelar jogador e os jogadores irem para os revelados, né? O que a gente tiver de melhor, ir para clubes fora daqui. Então nós temos que, para melhorar o nosso campeonato, nós temos que melhorar a qualidade dos jogadores nossos aqui. Então a parceria ela vai funcionar muito em cima disso, desse intercâmbio entre os jogadores aqui de Palmas e jogadores de São Paulo. Certo. Agora a comissão técnica é aqui do Imagine. Nossa, até porque... Qual é a sua comissão técnica hoje? Olha, na verdade, nossa comissão técnica não é muito grande. Certo. Até em função assim das dificuldades. Mas ela gira em torno do John Weber, que é a revelação, né, da base nossa. E como o próprio Paulo, vendo os treinamentos dele, né, viu, ele nasceu para isso, ele tem muita vocação para a coisa. Então, a comissão vai girar em torno do John. Sim. Daí nós teremos as pessoas que vão auxiliar ali, mas assim, de uma maneira bastante modesta financeiramente, tá? Porque eu até comentei com pessoas, empresário de São Paulo e tal, o pessoal pensa que está trazendo um saco de dinheiro aqui para a gente. Não é assim que vai funcionar. O nosso projeto é médio e longo prazo, é uma via de mão dupla. Então, os recursos financeiros, eles não são muito expressivos. O que existe de expressivo é a vontade e a afinidade de ideias e, principalmente, uma questão de afinidade de caráter.
Porque você sabe que no futebol, infelizmente, a grande maioria das pessoas não são muito confiáveis. Justo. E esse é uma coisa que entre eu e o Paulo afinou, porque nossos pensamentos são iguais. Nós temos o mesmo rumo. Nosso plano é a médio e longo prazo. Então, o projeto ele vem complementar o projeto do Imagine, que já existe há 5 anos, né, que desde o começo eu sempre falei, é um projeto a médio e longo prazo. Justo. Essa parceria vem dar continuidade a isso. Quando nós vamos ter retorno com relação a jogadores, bom, isso no futebol é uma incógnita. Agora eu pergunto o seguinte, para tudo isso, vamos supor, quem vai arcar com isso aqui? A estrutura que você está dando de treinamento, de preparação, o Imagine está dando. Agora, Paulo Dantas com os seus jogadores, está trazendo só os jogadores ou trazendo ajuda de custo para os jogadores que pertencem a você, Paulo? A gente está, vamos supor que 50%. O Paulo articulou toda a estrutura, que não é barato, o alojamento, e a gente articulou a vinda desses atletas, alimentação. Certo. Então vamos supor que a gente está fazendo, se ajudando. Certo. Uma mão está lavando a outra. Certo. Porque você trazer jogadores de São Paulo também não é barato. Claro. E também manter treinamento, manter campo, manter alojamento também não é barato. Então, um só não conseguiria, então juntou as duas forças. Certo. A gente foi núcleo do Santos durante 2 anos lá em Bugaçu. Tem uma grande abertura no futebol de base. E, mas por que as pessoas... O que você vai fazer em Tocantins? Que o cenário do futebol não é tão expressivo. São Paulo já existe. A gente quer iniciar um trabalho aqui em Tocantins, que nem o Paulo comentou, o Paulo Klemer. Se for a longo prazo, médio prazo, a gente pode obter sucesso. Tá? Então já é um grande passo. Tá? Eles foram para a Copa de São Paulo. Se a gente fazer uma boa competição sub-19, os mesmos atletas vão jogar o profissional da 2ª divisão. Então tem essa abertura de iniciar, finalizar 2014, essa parceria concretizada. Podemos ser campeões? Podemos. É difícil? Não é fácil, porque os times também estão se estruturando. Todo mundo quer chegar na Taça São Paulo Juniores em 2016. O grande foco nosso, de imediato, é a Taça São Paulo. Não seria nem um profissional. Tá? Certo. Porque agora você vai enfrentar uma coisa aqui, Paulo, porque pelos antecedentes, os passados, as pessoas que já passaram por aqui. Porque na ótica de muita gente lá fora, vamos para o Tocantins porque lá só tem bobo. Certo? Aí chega, oferece isso e aquilo, tal, e depois deixa o arrom para o coitado do clube acertar, pagar, certo? E desaparece. Então, essa barra, eu acho que você, até você provar, mostrar, coitado, você vai enfrentar isso aqui no Tocantins. Pelos os que passaram aqui, metido a espertos. A empresário. A empresário esperto. Agora, o trabalho é um trabalho realmente muito importante. Agora, uma coisa que vocês também precisam ver é que vocês não vão ter retorno de imediato. Tem que estar preparado para isso, certo? Tem que enfiar a mão no bolso, como o Paulo vem enfiando? Tem. Se você vai botar a mão no bolso, não sei qual é a parceria de vocês, mas que de imediato a coisa não vai fluir. Agora, então, aquilo que você disse, o pensamento de vocês é fazer o trabalho para chegar à Taça São Paulo. É isso. Ganhar agora esse sub-19, porque aí vai na Taça São Paulo, aliás, em 2016, né? 2016. Isso. 2016. É uma coisa que precisava mudar, né? Exatamente. Você já de imediato, que você já estava com o time pronto. Exatamente. Conseguir, quem sabe, a federação mais uma vaga na Taça São Paulo, ir para 2 vagas, porque aí ela atenderia aquele que já está com a vaga garantida hoje, que é quem? O Araguaína, né? Que foi campeão? O Araguaína. Araguaína foi campeão e que vai em janeiro, né? Para Taça São Paulo. E na outra vaga já colocaria o campeão deste ano, para daí para frente começar a botar campeão em vice, sei lá. Seria dar uma arredondada. Porque não depende da federação, depende da Federação Paulista, na verdade, né? Então, se você tem bom acesso lá, você pode também começar a mexer seus pauzinhos para tentar isso. Vamos tentar fortalecer. A ideia é fortalecer. É. Se falou em o time bobo, eu fiquei surpreso, o Sub-17 do Imagine, eu acompanhei, a gente fez um jogo treino. É um time muito bom. Justo. Tá? Quem vem com a imagem que é fácil ser campeão aqui em Tocantins, não é fácil. Tem que ter bons jogadores, tem que jogar. Justo. O Sub-17 lá do Imagine é um time muito bom. Tá? Foi até a semifinal do Sub-17, né? Foi até a semifinal. Então até o próprio jogador... Um empurrãozinho, né? Só uma coisinha. E deixar bem claro, não vem um time completo de São Paulo. Vai mesclar jogadores do Imagine com jogadores de São Paulo. Certo. Isso aí é... O pessoal vai trazer o time. Não vai trazer o time completo porque tem jogadores que não vai se adaptar. Vai chegar aqui e não vai jogar. A gente sabe disso, a cada 10 jogadores que você trazer, se aproveitar 50%,
de grande utilidade. Não vai se adaptar com esquema, tem todas essas situações. Né? Ok. Nós vamos para um rato apoio cultural e a gente volta já já para continuar esse papo. Rapidinho nosso intervalo, hein? É lá e cá. Voltamos na apresentação de Esporte Mais aqui pela TVE Tocantins e TV Assembleia nesta terça-feira, dia 12 de agosto de 2014. Bom, dando sequência então aqui o programa Esporte Mais, nós vamos ouvir agora, né, o Gilmar esteve lá em Paraíso e traz também a palavra do Osmar Ivan Moreira, secretário de Juventude e Esporte daquela cidade. Vamos conferir, vamos lá. No ano passado nós fizemos 55 eventos. Foi a cidade do estado que mais realizou o evento, na gestão do nosso prefeito Moisés Avelino. E esse ano, 2014, o nosso alvo é chegar em dezembro com 100 eventos. E o mais interessante, com aproximadamente 34 modalidades diferentes. E o que vem pela frente aí agora no segundo semestre? Rapaz, é uma série de eventos. Só no mês de outubro, que o Paraíso vai comemorar 51 anos de emancipação política, nós vamos realizar 43 eventos. Futebol, voleibol, handebol, futevôlei, fusca-cross, motocross, velocross, kart, handebol, vôlei. Praticamente todas as modalidades vão ser beneficiadas com esses eventos. Além da segunda divisão com o Paraíso, né? Com certeza. Era um sonho antigo, né, dos desportos de Paraíso voltar para a primeira divisão. Então nós fizemos toda uma articulação, Gilmar, aí, para que Paraíso tivesse apenas uma equipe. Não tem como uma cidade do tamanho de Paraíso ter 3 equipes. Os empresários entenderam isso, os desportistas entenderam isso, as equipes entenderam, a gestão entenderam, então nós formamos uma equipe e com certeza Paraíso vai ter uma equipe competitiva no segundo semestre, nesse momento, né, disputar e representar Paraíso à altura. E como vai ser o apoio do município para o Paraíso, para o time do Paraíso? Com apoio logístico, né? Aquilo que Paraíso sempre montou time competitivo, mas só que chegava num certo momento não tinha fôlego. E esse ano o fôlego não vai faltar, não. Paraíso esse ano vai estar bem representado com uma estrutura à altura de voltar para a primeira divisão. Ok, é o Paraíso então tentando voltar com força total. Nosso abraço para o Matheus do Forró Boys. Matheus do Forró Boys, lá em Ponte Alta de Bom Jesus, curtindo o programa Esporte Mais. Muito obrigado, viu, Matheus, pela sua audiência. E fique sabendo, hein, se por acaso algum dia você perder, chegar tarde, não assistir o programa aqui pela TVE Tocantins, corre lá no site www.esportemais.tv que você pode conferir tudo aquilo que aconteceu aqui no programa Esporte Mais, tá certo? Pois é. Bom, nós temos para amanhã uma definição. Surgiu uma dúvida aqui se o time que afasta tem que ficar 2 anos fora na primeira e segunda divisão, ou só na primeira. Nós vamos procurar levantar essa informação para, se não der tempo no programa de hoje, no programa de amanhã. Porque o Paraíso ficou fora 1 ano, né? Agora, isso porque ele estava na segunda divisão, ele está voltando na segunda, onde ele estava, né? Mas será que ele poderia voltar a disputar a segunda divisão agora, já que ele ficou apenas 1 ano afastado, é obrigado a ficar 2 anos? Agora, será que tem que ficar 2 anos na primeira ou tem que ser na primeira e na segunda? Então, é uma dúvida que surgiu agora, que a gente vai procurar a informação aí através do Gasparino Bezerra, para se der tempo no programa de hoje, sim. Se não, no programa de amanhã, tá certo? Bom, e você que está aí retornando às aulas Desafios Papelaria, tem uma ótima opção para você. Desconto de 30% nas mochilas de rodinhas de companhias limitadas. Ou então 20% em qualquer linha de material escolar. Ou então em 6 vezes sem juros, tá certo? Bom, continuando então aqui o papo com o doutor Paulo Kaimen e também o Paulo Dantas. Então, esse time do Imagine agora, mesclado, né? Ele está mesclado com jogadores do Esporte Clube Embu-Guaçuano, é isso? Embu-Guaçuano, da cidade de Embu-Guaçu, São Paulo. De São Paulo, beleza. Esse time seu lá, o Paulo, já é fundado desde 2010? 2010, exatamente. E sempre no amador? Ou não? Categoria de base. Categoria de base. Categoria de base, a gente foi se destacando no cenário de São Paulo, teve o convite do Santos Futebol Clube. A gente foi núcleo do Santos durante 2 anos, tem atleta na seleção brasileira, sub-17, tem atleta no Figueirense.
Clubes médios, grandes, a gente tem em torno de 20 atletas encaminhando. Tá? Certo. Vitória da Bahia. Certo. E esses jogadores, qual é a parceria que você faz com esses clubes? É porcentagem? Você passa o jogador e se esse jogador tiver futuro... A gente prepara, a gente vai preparando a qualidade do atleta, a gente vai preparando o atleta. Quando a gente acha que está em condições de migrar para o clube médio, grande, a gente encaminha. Certo. Ele fica lá no período de avaliação, durante uma semana, 15 dias. Se o clube aprovar, a gente já tem um contrato com o clube. Certo. O clube determina uma porcentagem para a empresa, que é o Embu-Guaçuana. Certo. E você veio para cá com esse propósito de fazer essa parceria, então, com o Imagine. Exatamente. Migrar os jogadores aqui de Tocantins, porque lá a gente começa em São Paulo a partir de 10 anos de idade. Certo. Aqui em Tocantins, a gente começa a trabalhar no futebol a partir de 15, vamos se falar assim, federado profissionalmente na base. E lá, a partir de 10 anos de idade, para você ter uma ideia, em 2014, eu tenho 2 atletas no Sub-11 do Santos. Atleta nascido em 2003, Certo. estão no Santos Futebol Clube. Então lá começa muito mais cedo. Certo. Então um garoto de 11 anos que está no Santos Futebol Clube, por exemplo, quando está com 15, ele já está praticamente prestes a assinar um contrato profissional que é com 16 anos. Certo. Então a gente quer dar uma olhada nesses atletas menores, de 13, 14 anos, se tiver qualidade, a gente tentar encaminhar para algum clube de São Paulo ou mais próximos. Aqui a gente tem o Vitória da Bahia, que é de Salvador, né? Certo. Não é tão próximo, mas é um clube aqui da região do Norte e Nordeste, que para mim a melhor base aqui de Norte e Nordeste é a Vitória da Bahia. Certo. Bom, e essa estrutura para esse trabalho, senhor Paulo, já tá tudo ok? Nós estamos... Está sendo reformado o complexo esportivo, que é onde nós treinamos, né, regularmente. Onde? Na 50... No complexo esportivo da 51. 51. Mas como está em reforma, então nós estamos utilizando o campo da 43, da Escolinha Newton Santos, Isso aí, né? Exatamente esse campo que está aparecendo, que é onde a gente vai mandar os jogos, né, do Sub-19. Certo. Então, a Secretaria de Esporte do Estado nos liberou um determinado período, né, durante a semana, para que a gente possa treinar aí. Os atletas que vieram de São Paulo, por uma questão de logística, estão alojados bem próximos do campo, certo, né? Então, essa questão está toda definida, está tudo... E os atletas daqui vão alojar também ou vão ficar em casa? Como vai funcionar isso? Não, os atletas daqui vão continuar em suas residências. Exatamente. A não ser que o senhor traga alguns do interior. Exatamente, a menos que a gente traga algum do interior, o que na verdade agora, nesse exato momento, não há previsão disso. Não é que não precise, né? Certo. Precisando de bons jogadores, a gente está sempre. Claro. Mas não há previsão de que isso venha a acontecer, pelo menos agora, de imediato. Certo. Senhor Paulo, o Imagine já está com algum atleta colocado fora daqui? Em alguma equipe nacional, não? Nós temos um jogador no Santo André, São Paulo. Ele está federado aqui no Imagine? Exatamente. Se ele vingar lá, o Imagine já vai cair uma quirelazinha. Exatamente. Beleza. No Santo isso que eu sempre tenho brigado com nossos clubes aqui, que não tem feito isso. Faz o jogador, deixa embora, perdeu o que fez e pronto. Não, ele é tudo documentado, né? É atleta do Imagine, está lá no Santo André, em São Paulo. Né? Uma coisa... Tem mais fora ele? Não, só ele? Não, é só ele a princípio. Certo. Uma coisa que tem que ser bem esclarecida com relação à estrutura do futebol aqui no Tocantins. Até hoje, o que predominou e predomina ainda são clubes, associações. Justo. Eu vim com uma ideia diferente, como clube empresa, que é para facilitar o gerenciamento e... Estou feliz agora porque tem gente já seguindo nesse princípio, que é o nosso amigo Ricardo, né? Justo. Que, aliás, é outro que está com uma visão também mais no futuro do futebol, com a mesma intenção nossa de fazer realmente o futebol aqui fortalecer. Né? Então, não sei se ele se inspirou na gente ou não, mas eu fico feliz pelo fato dele também estar vendo o futebol como empresa, porque é mais fácil de gerir, né? O gerenciamento se torna mais fácil e você consegue resultados melhores nesse sentido. Então eu fico feliz porque o Ricardo, né, da Ricanato, também está seguindo esse mesmo passo nosso. Pois é. Inclusive algumas pessoas escreveram no site, porque hoje nós temos aqui na capital, veja só você, Paulo, na capital, que tem apenas 220 mil habitantes, nós temos 10 clubes profissionalizados. 10. Nós não temos público para isso. Mas são clubes que profissionalizaram
apaixonados que achavam que profissionalizar um time era como se fosse ir para um baile, para uma festa, fazer uma pelada. Não é bem por aí. Isso o senhor está sentindo na pele. É lógico. Isso. É verdade. Talvez quando o senhor profissionalizou, também não tinha a visão de hoje. Exato. Né? Hoje o senhor sentiu que agora não pode recuar e tem que continuar o trabalho. Só que desses 10, apenas 2 equipes da capital estão em plena atividade, que é o Palmas Futebol e Regatas e o Imagino. Mais Imagino do que o Palmas, só esse ano é que o Palmas está com essa atividade. Exato. Já o seu Paulo já vem desde o trabalho inicial dele. E tanto é verdade que ele quer manter esse jogador na ativa, que ele está botando o jogador para fazer tudo quanto é tipo de modalidade. É futebol de areia, futebol de salão, né? É society. É society. Vai botar isso no futebol também, né? Quem sabe? Só pegando um gancho, Ademar, agora no mês de julho, onde escolinhas, todo mundo dá férias, né? Justamente no momento em que mais precisava estar funcionando para manter a molecada que não está tendo aula e nem com uma atividade, exato. Então, nós tínhamos em média 100 atletas em atividade agora no mês de julho. Beleza, no futsal, no beach soccer, no futebol de campo, participando de torneios em Araguaína, em campeonatos aqui locais também. Sim. Então, eu até, falando com o Gilmar antes, eu fiz um desafio assim. Me diz qual outro clube tocantinense que manteve, nesse período de férias, tantos atletas em atividade. Nenhum. E isso tem um custo e, infelizmente, claro, a gente não consegue sensibilizar aqueles que deveriam dar um apoio, porque base não adianta. Base ainda depende de ajuda do poder público. Até porque nós estamos fazendo um trabalho social. Justamente. E o norte, que fique bem claro isso, o norte do Imagine vai continuar sendo sempre a questão social. Nós profissionalizamos por uma questão. Estava ali a possibilidade, nós profissionalizamos, não que fosse esse o nosso interesse. E que para ter um retorno financeiro é preciso profissionalizar. Exatamente. Senão o atleta não fica federado e você não vai ter a participação. E nós mantivemos nesse período todo, em média, de 100 a 150 meninos que a gente tira da rua, manter dentro do projeto. Então o nosso norte vai continuar sendo esse. Certo. Tá? Só que nós precisamos prover recursos, levantar recursos, não só para manter, mas para aumentar esse projeto. E aí, infelizmente, a gente vai depender de poder público, não tem jeito. Não tem como fugir. Não tem como. Ok. Vamos para mais um rápido apoio cultural e a gente volta para continuar esse papo aí com a dupla de Paulo, né? Os dois Paulo, Paulo Dantas e Paulo Caio. Rapidinho nosso intervalo, lá e cá. Voltamos na apresentação de Esporte Mais aqui pela TV Tocantins e TV Assembleia. Bom, uma notícia boa aqui, está trazendo o Paulo Dantas, é que a equipe observadores do Vitória da Bahia estarão aqui nos dias 25 e 26, né? Já para ver os garotos do Imagine e também essa garotada que você está trazendo, né, Paulo? Exatamente, está confirmado aproximadamente um mês, só estamos aguardando agora a definição do campo. Certo, o local. Mas com a Vitória da Bahia está tudo certo, dia 25 e 26 eles estarão aqui em Palmas. Certo. E será aberta essa avaliação, tá? Certo. Além dos atletas do Imagine, algum atleta tiver condições, tá? Certo. Só depois... Mas ainda não foi definido o local, né? Ainda não foi estamos só definindo o local para isso. Certo. Mas deixando claro, é aberto para todos os atletas da cidade e da região. Certo. Paulo, me parece que o seu pedido, pelo menos parcialmente, vai ser atendido pela Federação Tocantinense de Futebol, que comece a segunda divisão após, ou quem sabe no finalzinho já do encerramento do campeonato estadual Sub-19. Isso por quê? Porque você quer disputar as duas competições com a mesma equipe. Sub-19 e segunda divisão com os mesmos atletas. Seria isso? Olha só, Ademar, na verdade, a minha sugestão é que para a gente formar um círculo virtuoso, então teríamos o Sub-19 acabando só depois da segunda divisão. E eu sugeri, inclusive, que a segunda divisão fosse limitado para a Sub-23. Eu tenho batido nessa tecla aqui também. Com talvez 2, 3 jogadores com idade livre. Porque nós, nesse círculo virtuoso que eu falei, poderíamos utilizar o Sub-19 na segunda divisão, com alguns reforços, enfim. E, de imediato, no começo do ano seguinte, já teríamos no mercado muitos atletas para disputar, para comporem as equipes da primeira divisão. Sabe? Então, nós formaríamos esse círculo virtuoso.
E essa tem sido assim uma constante, né, nas conversas que a gente tem tido com o pessoal da federação. Agora, parece-me que vai ser assim, acaba o Sub-19 e só depois começa a segunda divisão. Mas a federação ainda não deu um sinal se vai limitar idades ou não. Não, isso eu acho que nesse momento não. Não, né? Eu tenho batido na tecla aqui, Paulo Dantas, é o seguinte, em Goiás, por exemplo, de onde eu vim, em Goiás tem 3 divisões, A, B e C, ou primeira, segunda, terceira. Então lá já consta no regulamento, aprovado pelas equipes e a pedido da federação, que na terceira divisão, toda a equipe, quando relacionar os jogadores para ir para o jogo, ali 20, 22 equipes, na terceira divisão é obrigado a ter 12 jogadores com idade máxima de 23 anos. Na segunda divisão é obrigado, naquela relação daqueles atletas que vão para o jogo, ter 9 jogadores com idade máxima de 23. E na primeira divisão é obrigado a ter 5, com idade máxima de 23 anos. E eu estou batendo na tecla aqui, já está até quebrado, de tanto eu pedir para que isso também seja repetido aqui no Tocantins. Nós não temos a terceira divisão, temos primeira e segunda, mas que nós, então, fizéssemos aí pelo menos uns 12 jogadores na segunda divisão e pelo menos uns 5, 6, 7, sei lá quanto, na primeira divisão. Para a gente valorizar os garotos, porque senão eles não vão ter oportunidade de jogar nunca. Mas não, a maioria dos dirigentes, com a sua ideia atrasada, acham que tem que fazer time de última hora e pronto. E aí traz qualquer um, acaba a vaca indo para o brejo. Bom, já bateram ali, nosso programa já chegou. Só complementando, isso aí reduziria sobremaneira o custo da segunda divisão. Com certeza. E depois da primeira também. Viabilizaria, né, a situação financeira de todos os clubes que hoje passam por dificuldades tremendas. Ok. Paulo Craiol, muito obrigado então pela sua presença, que você tenha sucesso nessa parceria e a gente se encontra em breve outra vez aqui no programa. Agradeço a oportunidade, estamos à disposição. Tá, obrigado, Paulo Dantas. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no programa. Ok. Bom, o programa Esporte Mais está chegando ao seu final. Na sequência teremos Jornal do Brasil, o Repórter Brasil, que vem aí da rede da TV Brasil, e logo em seguida, Jornal do Meio-Dia. Um abraço, gente. Amanhã, 12h20. Não, 11h20. Hoje está tudo atrapalhado. Essa é a pressa. Amanhã às 11h20 aqui estaremos de novo. Um abraço, gente. Até lá, se Deus quiser.